sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu já vou começar o vídeo pedindo desculpa pela minha voz, que esses dias eu tava com muita dor de garganta e eu acabei perdendo voz. E agora que ela já tá um pouquinho melhorzinha, eu tô aproveitando pra narrar esse vídeo pra não deixar pra liberar tão tarde assim. Mas enfim, o vídeo de hoje eu comecei a gravar ele na segunda-feira da semana passada, eu tô gravando num domingo, e eu comecei me organizando porque saíram as minhas semanas de prova de novo, e eu tô sempre falando de semana de provas aqui. Sim, mas fazer o quê? A escola tá basicamente fazendo a gente viver em semana de prova, e daí no planner que eu recebi da Flora Papelaria, eu peguei e escrevi certinho os dias que ia ter cada prova, que dessa vez pelo menos a gente conseguiu escolher, porque eu lembro que eu contei pra vocês, né, que trimestre passado era tipo assim, todas as provas numa sexta-feira. Mentira, eram 2 sexta-feiras, mas mesmo assim, era muita coisa, tipo, sei lá, 16 matérias. Eram 8 em cada sexta-feira, à tarde ainda, então a gente já tava super cansado. E nesse bimestre a gente conseguiu escolher as duplas de matéria, né, então são 2 matérias por dia. E daí depois eu já fui me organizar no meu bloquinho checklist da minha marca. Se você ainda não conhece, eu criei uma marca de produtos reposicionáveis e artesanais chamada Lari Arts, onde eu vendo esses bloquinhos de checklist de organização. E eu tô usando eles em todos os vídeos, sério, eles são muito úteis. Eles têm linha branca, gramatura 90, e as folhas são reposicionáveis, né? Então sempre que você usar uma folhinha, você não precisa ficar sempre procurando uma folha nova. É só você tirar, jogar fora ou carregar na bolsa, onde você quiser. Isso é muito útil. Enfim, você também pode adquirir a sua pela Shopee com frete grátis. E daí eu já fui escolher os materiais que eu ia usar para fazer as minhas anotações, para começar a adiantar. Nesse dia eu comecei a estudar geometria, e foi uma coisa que ajudou muito, porque se eu não tivesse estudado no final de semana, eu não ia conseguir dar conta para a prova, porque na terça-feira eu tinha prova de geometria e de história, e tipo, a prova era na terça, e daí o professor de história postou o roteiro, tipo, os conteúdos que iam cair na prova só segunda tarde, né? Então foi bem corrido pra estudar história. Ainda bem que eu já tinha conseguido adiantar a geometria. E geometria normalmente é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, que é a mesma professora que dava trigonometria no passado, que graças a Deus, pelo menos esse ano a geometria é um pouco mais de boa que trigonometria, eu pelo menos prefiro. E essa matéria, esse conteúdo tava muito fácil. Era tipo sólidos geométricos, prisma, conversão de volume. E eu consegui entender super bem estudando sozinha. E uma coisa que eu fiquei muito feliz que eu comprei foram os marca-textos da Mildliner. Desde quando eu comecei meu Instagram, eu sempre fui apaixonada por esses marca-textos, achava super lindos. E uma amiga minha foi viajar e eu pedi pra ela comprar pra mim. E sério, gente, eles são simplesmente incríveis, as cores são maravilhosas. E o mais legal desse marca-texto são as cores diferentes que eles têm. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre como eu estudo, principalmente para as provas. Quando eu descubro que eu vou ter provas, eu pego já o meu planner ou um calendário, qualquer coisa que você tenha uma visão, assim, de todas as semanas, e eu escrevo em quais dias vão ter cada prova. Porque assim, sei lá, já fica mais fácil pra minha cabeça assimilar cada coisa, que dia que eu vou ter que estudar cada matéria e tal. E depois eu pego uma fichinha, daquelas que eu faço o resumo depois, mas você pode pegar um papel qualquer pra escrever os conteúdos. Daí eu escrevo em ordem das matérias também, por exemplo, nesse bimestre, as minhas primeiras provas foram geometria e história. Então eu comecei com geometria e história. Daí na quarta foram as 2 químicas, né? Que a química é dividida em 2 professores, né? São 2 matérias diferentes, basicamente. Então eu já fui colocando em ordem também para ficar mais fácil. E daí os roteiros que os professores já tinham passado, eu escrevi. E depois o que faltava, eu fui completando conforme os professores vão passando o conteúdo que vai cair na prova. E daí, conforme eu for estudando, eu vou grifando, porque primeiro que fica coloridinho, fica bonitinho, e segundo que fica fácil pra saber, pra ter uma visão geral, sabe? De todas as matérias, a ordem que vão ser, o que você já estudou, o que você já tem preparado. Então é uma coisa que me ajuda muito. E realmente estudar depende muito do método de cada pessoa. Mas uma coisa que funciona pra mim é assistir videoaula. Então, por exemplo, às vezes biologia é um conteúdo mais tranquilo, eu leio a apostila, sabe? Então depende muito também de cada matéria. Mas, por exemplo, física, química, matemática, se eu ficar só lendo a apostila, não vai adiantar basicamente nada. Eu tava lendo a apostila de geometria
porque era um conteúdo, tipo assim, um poliedro, sabe? Sólidos geométricos e tal. Então é uma coisa mais teórica, você não precisa realmente, tipo, entender, sabe? Não tem um raciocínio que você precisa necessariamente seguir. Então, às vezes eu leio a apostila, às vezes não. Por exemplo, história também é uma parte muito longa da apostila, então normalmente eu acabo não lendo, eu acabo assistindo só a videoaula. Mas, na maioria das matérias, eu assisto videoaula porque eu acho que fica muito mais prático ter alguém te explicando, porque às vezes na apostila tem um jeito muito complicado, e dependendo da apostila também tem muitos conteúdos extras que você acaba focando e, tipo, nem percebe que não é tão importante. Então, eu assisto a videoaula, volto pra apostila, não necessariamente pra ler, mas em todas as matérias eu faço isso, assisto a videoaula e volto pra checar se tudo que tá na apostila tá ali, sabe? Tipo, pelo menos o básico de cada coisa, pra saber se não tá faltando nenhuma informação que tá na apostila que meu professor talvez cobre na prova e que na videoaula não tá. E daí eu volto checando tudo isso. E depois, normalmente eu faço um resumo enquanto eu tô assistindo a videoaula, que eu acho muito mais prático. Eu vou pausando, vou escrevendo e super dá tempo. Muita gente se pergunta se como que eu faço essas anotações bonitas, tipo, se eu perco muito tempo fazendo isso, mas a maioria das vezes eu faço durante a aula mesmo, porque com a prática você acaba fazendo muito rápido. Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu demorava, tipo, sei lá, 20 minutos pra fazer um título super simples, e agora eu faço, sei lá, um título super elaborado em menos de 3 minutos. Então é questão de prática, você acostuma a fazer as coisas muito rápido. E daí depois que eu termino meu resumo, termino de ver se tá tudo certinho, se todos os conteúdos que eu preciso saber estão na minha anotação, tipo, primeiro vou lendo meu resumo, sabe? Tentando, tipo, por exemplo, eu escrevo os subtítulos diferente, né? Então, eu leio o subtítulo e não leio o resto, eu tento lembrar da minha cabeça o que é. E daí depois eu leio pra ver se era o que eu tava pensando ou não. Porque se você só ficar lendo seu resumo, ou apostila, ou qualquer coisa, ficar apenas lendo, não é um método muito ativo. Então, seu cérebro não vai conseguir lembrar de tanta coisa. Então, esse método acaba sendo, tipo assim, parecido, mas querendo ou não, muda muita coisa. Você lê, por exemplo, o subtítulo da coisa e ficar tentando lembrar. É basicamente o método dos flashcards, né? Onde você escreve o título na frente e a resposta atrás. Só que ao invés de ter que ficar fazendo isso tudo de novo, eu faço com o meu resumo mesmo. E daí, dependendo da matéria, eu pego a apostila para fazer alguns exercícios, que na minha apostila tem os exercícios de sala e os propostos. Daí depende muito da matéria. Tipo, matérias de humanas, que é uma questão mais fácil, mais rápida de fazer, eu faço os exercícios propostos, que são 10. Mas, por exemplo, matemática, que é uma coisa só pra ver se eu realmente fixei. Eu sei que era pra ser o contrário, sim, mas eu tenho facilidade em matemática, por exemplo, em álgebra e geometria eu tenho mais dificuldade, mas essa matéria também tava bem fácil. Então, eu faço menos exercícios dependendo da minha dificuldade na matéria. Então, é uma coisa bem importante de você entender também em quais matérias você tem dificuldade e em quais matérias você deve focar. Esse takezinho aí que eu acabei de gravar, eu tava na escola terminando de estudar a matéria pra prova. E eu confesso que foi meio desesperador ter que terminar de estudar na própria escola mesmo, porque não tinha dado tempo e eu sabia que se eu ficasse até mais tarde, eu ia acabar me esgotando, porque tem dia que eu percebo que eu consigo ficar até mais tarde estudando e que flui, tipo, tem dia que já teve semana de prova que eu ficava até as 2 estudando, porque eu sabia que, tipo, eu ia conseguir estudar, mas esse não era um daqueles dias, então eu preferi dormir. Que eu sabia que eu ia conseguir dormir melhor, acordar melhor e estudar, porque no outro dia eu também tinha prova. E daí eu consegui fazer a prova super bem. E essa outra parte do vídeo, né, já era na quarta-feira. E eu não tinha conseguido estudar na terça, porque eu fui tirar os pontos e tal. Tive várias outras coisas que eu tinha tirado os 2 sisos, né? Então foi um pouquinho mais difícil de começar a estudar, então eu tive que faltar na aula da manhã, que a prova era à tarde nesse dia, pra estudar, e era química. Então eu tinha que estar muito bem pra estudar, porque a minha matéria química também tem 2 partes, né? 2 professores. E a química orgânica eu consigo entender super bem, super facilmente. Nem que não seja com o mesmo professor. Esse professor do YouTube, eu adoro ele também é super bom. Mas a outra química, independente de como seja... Eu não sei o outro nome da minha química, eu acho que nem tem um nome, tadinha.
Mas enfim, eu tenho muita dificuldade e eu não sei por quê, porque a química é mais simples, mas eu não consigo entender nem sozinha, nem com videoaula, nem com apostila, nem com nada. Eu acho muito difícil. E daí eu preferi faltar pra ficar estudando, porque eu sabia que eu ia render melhor do que também ficar de madrugada estudando. E daí foi isso basicamente que eu tive que fazer. Mas não faço isso sempre, só em casos extremos mesmo, de ter que faltar na aula pra estudar à tarde. E no dia que eu tô narrando esse vídeo é domingo, dia 15 de maio. E amanhã começa realmente a semana de provas. Tipo, eu já tive 4, agora faltam só mais 10, digamos assim. Mas são 2 por dia e vão ser durante a manhã, o que acaba sendo mais tranquilo, não ter que ficar durante a tarde na escola. Eu preferi muito esse novo método e eu vou estar gravando pra vocês também o vlog que vai sair na semana que vem, a minha semana atual de provas, né, que eu nem entrei nela ainda. Eu tô gravando o vlog já comecei a estudar, tudo certinho, mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!